fazer a leitura da palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 11 e o verso de número 33. Romanos capítulo 11 e o verso de número 33, né? Romanos capítulo 11 e o verso de número 33, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Incline a sua cabeça um pouquinho, só para mim fazer uma oração. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, Pai, te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu poderia, Senhor, passar dias, semanas, meses, anos, a minha vida inteira, Senhor, agradecendo a Ti. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti. Pai, eu quero Te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, fraquezas. Porque eu sou falho, Pai, sou pecador. E tenho, Senhor, a natureza pecaminosa. O bem, Pai, que eu queria fazer eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, Senhor, quando eu percebo, eu já cometi. Pai, no nome de Jesus Cristo, te peço, Pai, que o Senhor esteja comigo nesta noite. Que a Tua presença, Pai, esteja aqui me ajudando, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz e ser ministrados, Senhor, pela Tua gloriosa palavra nesta noite, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender e entender tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para nós nessa noite. E que possamos, Senhor, através da Tua palavra, nos conformar à imagem do Teu Filho, Senhor. Para assim Te servirmos melhor, dia após dia, até a volta do Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta noite pregar num tema: o grande e glorioso Deus. O grande e glorioso Deus. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele o seu cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos fez ovelha de seus pastos. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano. E está no controle de tudo, de todos. E é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. Não só no culto como hoje, um culto de domingo, ou durante os cultos da semana, mas em todo momento Deus é digno de ser adorado. Deus é digno de ser exaltado. O apóstolo Paulo disse nas suas cartas aos Coríntios, ele diz o seguinte: que se ele tiver que se gloriar,
ele ia se gloriar no Senhor. A palavra ali é orgulhar no Senhor. Paulo sabia muito bem que Deus é dono de toda a sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Deus é insondável, Deus é inexplicável. Você vai encontrar relatos aqui da palavra do Senhor de coisas magníficas e maravilhosas que Deus fez, milagres extraordinários, coisas que não há explicação, mas Deus é poderoso para fazer e realizar, porque Ele é Deus. Então você vê que o nosso Deus, o Senhor, Ele é o Rei eterno. E para isso fomos criados. Todo ser humano foi criado para adorar, para louvar, para engrandecer, para enaltecer o nosso Deus. Nós temos essa consciência, porque o Espírito Santo que habita em mim, em você, nos mostrou e nos abriu a mente para entendermos que somos criaturas do Senhor e devemos adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Então Paulo faz isso aqui em Romanos, nessa carta aos Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao verso de número 36, é um hino de adoração a Deus, é um hino de louvor, que engrandece o Todo-Poderoso, que exalta, que adora, que glorifica o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Paulo entendeu tanto isso, que ele, como um judeu, porque Paulo era judeu, ele adorava a Deus não só com as palavras, mas em corpo, alma e espírito. Se você vê um judeu, a forma que ele não ora só com os lábios, ele ora com todo o seu ser, com todo o seu corpo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. O que ele queria fazer era apresentar a Deus o seu louvor. Ele vivia para Deus, não importa se ele ia morrer, não importa se ele padecia perseguição, prisão, fome, sem lugar para dormir, sem roupa para vestir. O que importava para o apóstolo Paulo era: eu preciso glorificar o meu Deus através da pregação do Evangelho. Então essa carta que Paulo escreve aos Romanos tem como tema o dom da justiça de Deus, revelado por meio de Cristo e recebido pela fé. É o tema principal da carta, porque lá em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso de número 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Esse é o tema principal dessa carta, porque Paulo tinha vontade de ir a Roma, mas estava sendo impedido. Não era o tempo de Paulo chegar lá, mas era o desejo. E o Senhor tinha dito: Paulo, você vai pregar em Roma, não se preocupe, continue sendo fiel à minha palavra. E essa epístola é uma epístola mais longa e mais teológica e mais influente do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 13, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o Evangelho, mas que até então fora impedido. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós devemos esperar o tempo de Deus. Então Paulo, escrevendo aos irmãos, olha o que ele diz em Romanos capítulo 1, verso 13 ao verso de número 15. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco,
mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto aos gregos, como aos bárbaros, tanto aos sábios, como aos ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Só que também Paulo tem dois propósitos a escrever essa epístola. Primeiro, como sempre, o apostolado, a pregação, a mensagem que Deus deu a Paulo foi colocada em xeque. A vida do apóstolo Paulo também foi colocado em xeque. Paulo escreveu essa carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma, na sua missão prevista para a Espanha. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem da teologia de Paulo. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo também está refutando, Paulo também está combatendo, e Paulo está defendendo o evangelho. Paulo acha necessário registrar isso, por quê? Porque há 25 anos Paulo pregava o evangelho. Há mais de 25 anos Paulo já estava pregando, porque Paulo saiu do judaísmo, porque Paulo olhava para os cristãos como uma seita nazarena. E a partir do momento que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, em Atos Apóstolos, capítulo de número 9, você vê que o Senhor derruba Paulo da sua arrogância, derruba Paulo da sua prepotência, derruba Paulo da sua soberba, do seu orgulho, porque o apóstolo Paulo, ele saiu com uma carta para Damasco, para prender os cristãos, porque ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia muito bem a Torá, ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele achava que estava fazendo a obra de Deus, matando os cristãos. Paulo até o momento não reconhecia Cristo como Senhor, mas Jesus teve um encontro com Paulo na estrada de Damasco, no meio do caminho. Paulo estava com uma missão: prender os crentes, matar os crentes, acabar, aniquilar os cristãos. Mas o dono da igreja apareceu ao apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que Paulo, vendo e ouvindo o Senhor, porque Jesus se apresenta a Paulo dizendo: Paulo, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, por que você me persegue? E aí Paulo pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você me persegue. Aí ele cai no chão. Bendito seja o Senhor. Ele se humilha. E é assim que Deus faz comigo e com você, e que fez comigo e com você. Nós entramos todos cheios de prepotência, com sapato alto, né? É assim que a gente chega lá fora, dono de tudo. Mas o Senhor, quando nos pesca, nos traz e nos quebra. Um vaso na mão do oleiro. Bendito seja Deus. Então Paulo cai diante do Todo-Poderoso, é levado a uma rua chamada direita,
E lá ele fica hospedado na casa de Judas. E Deus então chama um profeta. O profeta, se não me falha a memória, Ananias. E o Senhor, em sua visão, disse: vai até a rua direita. Lá tem um homem, um vaso escolhido para mim. O nome dele é Saulo. E Ananias, ouvindo isso, ele disse: Senhor, mas esse homem veio para cá com uma carta para prender os cristãos. Mas agora ele é vaso escolhido para mim. Ele é um instrumento nas minhas mãos. Então Ananias vai até Saulo e diz: Saulo, o mesmo Jesus que te visitou, que te encontrou na entrada de Damasco, é o mesmo Jesus que mandou vir aqui. Em nome de Jesus Cristo, seja curado e cheio do Espírito Santo. Oh, glória seja dada ao Senhor. É assim que Deus faz. Ele cura da nossa enfermidade suja. Ele cura, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica e nos enche do seu poder e nos enche do seu Espírito Santo. Oh, glória seja dada ao Senhor. E agora Paulo é um vaso escolhido nas mãos do Todo-Poderoso, e Deus abre o céu para o apóstolo Paulo. Paulo vai ter profundas revelações de Deus, e Deus vai dar a Paulo, e Paulo vai enviar as cartas às igrejas, vai fundar igreja, vai abrir igreja, vai pregar aos gentios, vai separar bispo, obreiros, mulheres também, para trabalhar na seara que é grande, e poucos são os ceifeiros. Oh, glória seja dada ao Senhor. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Você é um vaso nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você talvez não pregue, mas você exerce alguma função em outra área. Tudo que você faz é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. 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 Então Paulo é um vaso. O outro ponto é que Paulo também quer consertar algo que estava acontecendo, porque os apóstolos achavam que Jesus só tinha vindo para os judeus, e os discípulos dos apóstolos permaneceram ainda com esses pensamentos. E Paulo então precisa também lembrar os irmãos, porque os judeus e os gentios estavam em contendas, em brigas. Os judeus não queriam receber os gentios, por achar que Jesus só veio para os seus. Veja o que Paulo vai fazer. Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 1 ao verso de número 2 diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Veja o verso 9 e 10 agora. Pois que somos nós mais excelentes? Ele falando dele porque ele é um judeu. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, Paulo é chamado dos apóstolos do gentio. Só que Paulo tinha pessoas judeus que o seguiam. Então Paulo queria mostrar, irmãos, não é nem judeu, nem grego, mas todos são povo de Deus. Todos são igreja de Deus. Ou seja, aquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, pertence à igreja de Cristo. Não é grego, nem judeu, nem bárbaro, nem escravo, nem servo, nem livre, nem branco, nem negro. Não importa. O que importa agora é que todos que são lavados pelo sangue do Cordeiro é a noiva de Cristo, é o templo do Espírito Santo, é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está tratando esses assuntos. Só que depois de ele tratar, agora ele vai nos levar à adoração, a louvor, a exaltação
do Deus Todo-Poderoso. Paulo tinha mais de 25 anos de crente, de cristão, e Paulo entendeu, quanto mais tempo ele tinha com Deus, mais ele necessitava nascer de novo. Quanto mais tempo ele tinha com Deus, mais ele precisava se humilhar. Quanto mais tempo ele tinha com Deus, mais ele sabia que era carente, que ele precisava do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para o fortalecer e o ajudar. Então o que Paulo vai fazer? Bendito seja Deus. Romanos capítulo 11, o verso 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa palavra inescrutável significa impossível de ser investigado, compreendido, impenetrável e incompreensível. Essa palavra, inescrutáveis, ou seja, não há um homem sequer, não há ninguém, seja quem for, seja quem você conheça, você pode admirar a sabedoria deste homem e você ficar maravilhado, mas ele sentou para aprender, ele estudou, ele fez faculdade, ele fez alguma faculdade. O Senhor nosso Deus não, nunca sentou para aprender. O nosso Deus é a fonte do conhecimento, ou seja, Deus não senta para aprender, Deus é quem ensina. Então quem somos nós para ensinar a Deus, o Todo-Poderoso? Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. São atributos de Deus que nós conhecemos. Tem atributos comunicáveis que nós recebemos de Deus, mas tem atributos que são incomunicáveis, que só pertencem a Deus Todo-Poderoso. Atributos incomunicáveis: onipotência, onipresença e onisciência. Atributos incomunicáveis que só Deus tem. Há atributos que Deus tem que não foi revelado a nós, que não está na palavra, mas o que está aqui é necessário para que eu e você creia que Deus é poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é Criador, que Deus é o Senhor. Louvado seja Deus. E há atributos comunicáveis. Deus é amor, nós devemos amar. Deus é perdoador, devemos perdoar, e assim por diante. Então, quando entendemos esses atributos, descobrimos como Ele é glorioso e digno de ser adorado. Independente de como esteja a sua vida, até na sua tristeza, até no choro, você tem que adorar a Deus. Louvar ao Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia nos mostra um Deus acima de todas as coisas, perfeito e santo, mas que nos ama profundamente. Agora veja, Jó capítulo 11, verso 7 diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Deus respondendo ao homem. Olha que Deus diz para Jó: aonde tu estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu fundei todas as coisas. Ou seja, Deus é rico, Deus é sabedor, ou tem toda a sabedoria, conhecimento. Olha o que diz Romanos capítulo 11, verso 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou
Quem foi o seu conselheiro? Lá no Éden, no Gênesis, você vai ver Deus dizendo assim: e Deus disse, haja, e as coisas começaram a surgir pela sua palavra. Se Deus quiser, nesse exato momento, Ele faz um planeta dentro de outro planeta. Não tem como medir. A minha mente, a sua mente não é capaz de compreender a soberania, a grandeza, o conhecimento, a riqueza e a profundeza do nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Olha o que diz Isaías capítulo 40, do verso 12 ao verso de número 15. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Louvado seja Deus. O melhor caminho para eu e você trilhar é o caminho da humildade, o sapato da humildade. O caminho da humildade te leva em lugares a qual você nunca pensou em ir. Esse é o melhor caminho, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus se opõe, Deus resiste, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mesmo nós, tendo a mente de Cristo, não somos nós que devemos instruir o Senhor, ou dizer o que Ele tem que fazer por mim, ou dizer o que é melhor para Ele fazer para mim. Não, nós devemos ser instruídos pelo Senhor e viver sob a sua vontade. O seu conselho perto do conselho de Deus é falível, porque o conselho de Deus é infalível. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a igreja. Nós temos a mente de Cristo, porque fomos selados pelo Espírito Santo e lavados pelo Cordeiro de Deus. Ou seja, somos guiados, porque Cristo é a cabeça da igreja. Oh, glória seja dada ao Senhor. Nós somos membros um dos outros, somos igreja. Deixa Deus conduzir você, deixa Deus guiar você, deixa Deus orientar você, deixa Deus ensinar você, porque os caminhos de Deus são melhores do que o meu caminho. Deus é melhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Não ensine Deus a trabalhar. Sabe por que muitas das vezes as coisas dão errado para nós? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, porque nós achamos que entendemos demais, ou porque nós achamos que temos poder demais. Não temos nada, não entendemos nada. Precisamos de Deus hoje, amanhã e eternamente, até a volta do Todo-Poderoso. E quando subirmos para o céu, também precisaremos dele lá no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu explicar mais algo aqui para nós. Por mais que o mundo não reconheça, por mais que as pessoas blasfemem contra Deus, eles também precisam de Deus. O ar que eles recebem vem de Deus.
A água potável vem de Deus, o sol vem de Deus, o grão vem de Deus, a vida vem de Deus, o coração batendo é Deus que permitiu o coração bater. Olha como o nosso Deus é bom, o Deus Todo-Poderoso é bom o tempo todo, Deus é bom. Ei, calamana, calabachore de calamaia. Oh, glória seja dada ao Senhor. A bondade de Deus é inexplicável. Eu só sei dizer, Ele é bom. Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar. Jesus disse, o meu Pai que estás no céu, Ele sim é bom o tempo todo, Deus é bom. Tem feito coisas grandes na minha vida, tem feito coisas grandes na sua vida. Não fique só lembrando das provas, do deserto, da dificuldade. Lembra também das coisas que Deus fez por você. Lembra também do livramento que Deus te deu. Lembra também quando Deus tirou você do sufoco. Lembra também quando Deus livrou você da morte. Lembra das coisas que Deus fez na sua vida. Lembra das coisas que Deus fez no meio da sua parentela. Ele curou você. Oh, glória seja dada ao Senhor. O médico até designou, mas o Senhor foi lá e curou, porque Ele vai além da medicina. Aleluia. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 11, 35 diz: ao quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser restituído. Quem deu a Ele primeiro? Não. Foi dele, o Criador. Foi Ele, o Criador. Deus criou, mas ninguém criou Deus. Nós somos criatura. Nós podemos até inventar algumas coisas, mas diga para Deus, Deus, tu não sabia disso. Ele sabia antes de você pensar em nascer. Ele já sabia o que tu ia fazer, o que tu ia criar. Nós somos criatura e Deus é criador. Nós somos criados e Deus não é criado. Ele é Deus sempre, eternamente, para todos sempre. Não sabemos contar a idade do Senhor. Primeiro, porque Deus não é visto como a nossa idade. Não sabemos o tempo do Senhor, porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus é Deus, e só isso que eu sei dizer. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu pastor. Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Oh, glória, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, que Deus é Criador, Todo-Poderoso, a fonte da vida, conhecedor de todas as coisas, eterno, nunca muda, sem limite, Espírito único, 3 em 1, perfeito, santo, zeloso, justo, sábio, vitorioso, amor, bom, paciente, misericordioso, compassivo, cheio de graça, fiel, verdadeiro, sempre presente, pessoal e Rei, o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Você que ainda não serve a Cristo, você está debaixo da misericórdia dEle, da bondade dEle. Aleluia, te ama tanto que Ele ainda não aniquilou você, não destruiu você. A causa de não sermos consumidos vivos é por causa da sua misericórdia. Então deixa esse Deus Todo-Poderoso abraçar a sua vida, abraçar você, curar você, lavar você. Deixa Deus conduzir a sua vida. Se entrega para Cristo nessa noite. Não saia daqui sem antes você fazer aliança com Ele, entregar a sua vida a Deus, o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Olha só, o 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Está dito, está consumado. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim: todavia, para nós
a um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Glória a Deus. Um Deus que desceu, Jaqueline, entre nós, tabernaculou. Quer dizer, para você, o verbo que se fez carne, ou seja, mais ainda para melhorar, a palavra que se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, um Deus encarnou, desceu. Para quê? Para fazer e cumprir o voto do Pai. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para resgate da humanidade, para resgate do ser humano, para resgate. Olha o que diz 1 João capítulo 2, se não me falha a memória: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo fiel, para advogar você, ou seja, para perdoar você. Cristo é o nosso advogado. Olha o que diz João capítulo 3, verso 16 e 17. Isso aí é um hino de adoração da igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, glória seja dada ao Senhor. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Oh, glória a Deus. Tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Senhor Jesus, o nosso Deus, o Senhor é digno de ser adorado. Quando você for trabalhar, adore ao Senhor na ida ao seu trabalho e também no seu trabalho. Quando você for estudar, adore ao Senhor na faculdade, na escola. Quando você estiver na roda dos amigos ou no meio da parentela, adore ao Senhor e exalte ao Senhor. Quando você estiver, aleluia, na sua casa sozinho, adore a Deus, exalte ao Senhor. Adorar a Deus não é só cantar, não é só apresentar um louvor, um hino de canção, não. Adorar a Deus é em todo tempo. Você pertence a Deus, você pertence ao Senhor. Nós somos nação santa, sacerdote real, o povo adquirido de Deus, e é digno de adoração. Não éramos para estarmos aqui, mas Deus enviou seu Filho para resgatar você, para resgatar a mim. Então louve ao Senhor em todo o tempo. O Salmo 107 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e se estende de geração a geração. É no levantar das mãos que adoramos a Deus, é no falar que adoramos a Deus. Oh, glória a Deus. É no corpo, alma e espírito. Ai, calabaçuria de calabaia. Aleluia. Louve a Deus, engrandeça a Deus, exalte a Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, oh glória. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Igreja, vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Aleluia.
Se eu tiver que morrer de infarto por causa do meu Deus, pode me levar, Senhor. Pode me levar. Meu coração para, mas eu quero te encontrar, te abraçar. Esse é o desejo do crente. Ansiar a Deus, anelar a Deus. Às vezes eu fico sem fala aqui. Não é? Eu não consigo às vezes nem falar. Porque eu queria ter palavras. Quando João vê o céu, João olha para o céu, ele traz ali o resumo do céu. Ele começa a explicar. Ele começa a falar como que o céu é. Mas nas suas palavras, palavras humanas. Mas o céu é muito maior do que a gente imagina. Oh, glória a Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Então louve a Deus, glorifique a Deus. Quando você faz coisas que desagradam a Deus com consciência, você entristece a Deus. Você entristece o Espírito Santo. Oh, irmãos, não faça isso. Não recue para trás. Não volte para a idolatria. Não volte para o Egito. Deus te tirou de lá. Continue caminhando. Continue caminhando. Continue glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Aleluias. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 18. Para me terminar, João: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, um domingo, o dia que Jesus foi ressuscitado. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas aqui representam também a nossa igreja, representa você. Ou seja, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Você está acordado porque Deus permitiu você acordar. Deus tem sustentado você. Então adore ao Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor. Ele tem te dado saúde. Aleluia. Aleluia. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando ele vira para ver a voz que falava com ele, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave, ele tem o controle, ele tem autoridade, ele está no domínio, ele está no controle, ele tem a chave. Então adore a Deus, o Senhor. Nós vamos orar. Eu vou dizer algo aqui aos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixa se vencer pelo mal. Não deixa o mal dominar a sua mente. Não deixa a natureza dominar a sua mente. Não deixa o pecado dominar a sua mente. Não deixa a sua natureza dominar a sua mente, porque essas coisas te afastam de Deus. Deus, o Senhor, está sentado no seu alto e sublime trono.
sendo adorado pelos anjos, serafins, querubins. Se Ele quisesse agora, não precisaria da nossa adoração, porque Ele já tem seres que o adoram no céu. Mas Ele nos deu esse privilégio de adorar, de exaltar, de louvar. É um privilégio, irmão. É maior do que você ter ganhado na loteria. De adorar, de bendizer, de exaltar, de louvar. Quantas almas queriam estar no seu lugar e não consegue por causa das drogas, e não consegue por causa dos vícios, e não consegue por causa da bebida, mas você está aqui. Então louve ao Senhor com prazer, louve ao Senhor com entrega, louve ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser. Tenha alegria de louvar a Deus, celebre ao Senhor, jubile ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Ai da calabaçoia de calamaia, oh glória seja dada ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Nessa oração, irmão, eu sei que a gente precisa de tanta coisa, mas não peça nada. Nessa oração, só engrandeça, só agradeça, só louve, só adore ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu não tenho palavras só para agradecer. Senhor, eu poderia passar a minha vida inteira dizendo uma única palavra: obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo que o Senhor tem feito por nós. Oh Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és a vida aqui. Tu és o pão que nos alimenta. Tu és a água que mata a nossa sede. Tu és o nosso Senhor. E digno de adoração, de exaltação, digno de ser engrandecido nesta noite, porque não há outro Deus além de Ti, não há nenhum, Senhor. Todos que se levantaram caíram diante da Sua presença. Quando os filisteus pegaram a arca e colocaram em frente ao Deus Baal, o Baal caiu, quebrou o pescoço. Porque o Senhor é Deus. Até os ídolos, até a imagem feita por mão dos homens, adoram o Senhor, são derrubados diante da Sua presença. Porque o Senhor sempre existiu. Senhor, nos ensina a adorar a Ti, nos ensina a louvar a Ti. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, e nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Por muitas das vezes, Senhor, colocar culpa no Senhor. Por muitas das vezes murmurarmos. Nos perdoa, Senhor. É porque somos seres humanos, mas o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é longânimo, é benigno, é galardoador para aqueles que o buscam. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a Tua presença, porque eu sei, Pai, que quando a Sua presença está conosco, nós somos mais fortes, nós somos mais vigorosos, nós somos renovados, nós somos curados, nós somos sarados. Quando a Tua presença está conosco, Senhor, nós somos mais fortes. Então eu te peço, Pai, nesta noite, Pai, no nome de Jesus, amém, aleluia. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o Seu santo nome. Ele é exaltado no céu. A igreja
Só a igreja, seus microfones. Ele é o Senhor? Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Tem alguém aqui nesta noite que quer confessar a Cristo como o único, suficiente Salvador? Que quer voltar para Jesus? Quer ser abraçado pelo Senhor? Não importa o que você fez, Ele te abraça, Ele quer perdoar você. A Bíblia diz que aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Tem alguém nesta noite? Saia do seu lugar, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Pastor, o que vai ser da minha vida? Como os meus amigos vão falar? Não importa, o importante é você sair daqui com a aliança com Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Ou quer confessar a Cristo como o único, suficiente Salvador? Levante a sua mão, que eu vou orar por você. O amor de Deus, o imensurável amor de Deus, nos alcançou, nos abraçou e quer te abraçar também. Oh, glória a Deus, nosso Deus exaltado. Pra sempre exaltado o seu nome. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Oh, glória a Deus. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Oh, glória a Deus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus, Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor. Palavra abençoada. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor para a nossa casa. Amém? Nosso presbítero Júnior vem das missas apostólicas. Amém?
Deus abençoe nossos visitantes.